Do latim religare, que significa religar. Então, quando você fala de religião, significa que você está se religando a algo. No caso do budismo, nós religamos o nosso estado de Buda ao estado de Buda do universo, esse estado de sabedoria máxima. Então, a religião serve para que você possa se tornar um ser humano melhor, cada vez melhor, para que você tenha um norte na sua vida, né? Para que você possa manifestar mais vezes as suas melhores condições de vida. Essa é a importância de uma religião. Mas a religião, de forma alguma, vai ser mais importante do que o ser humano. Nunca. Não deve ser. Porque quando isso acontecer, então você passa a conduzir as pessoas de forma cega, né? E as pessoas passam a agir e cometer, inclusive, crimes em nome da religião, né? Como a gente vê ultimamente acontecendo em diversos países aí. Falar do budismo é como se falasse de um roteiro de cinema, né? Porque é uma história fantástica até chegar em 2015, já que é uma história de 3.000 anos antes de Cristo. Né? Shakyamuni era um príncipe muito rico e de um grande povoado. De repente ele saiu de seu reino, se deparou de uma realidade totalmente diferente de toda aquela riqueza e fartura que ele tinha. Ele se deparou com 4 pontos que fez com que ele questionasse qual o sentido da vida e como as pessoas pudessem ser felizes. Primeiro ele se deparou com a dor do parto, a dor do nascimento, uma mãe chorando e uma criança nascendo. Depois ele se deparou com uma pessoa muito doente, cheia de chagas. Depois ele se deparou com uma senhora idosa, totalmente sem nenhuma mobilidade. E por fim, com uma pessoa morta. Ele falou, caramba, esse é o ciclo da vida? É um ciclo de total sofrimento? Será que nenhuma pessoa vai ser feliz algum dia? Você falece e entra em estado então de fusão com o universo. Você se funde com o universo. Quando é que você manifesta então a nova condição de vida como estado manifesto? Quando você tem todas as condições para cumprir a sua missão. A missão em japonês chama-se Shimei. Shimei, traduzindo para o português literal, significa uso da própria vida. A gente aprende no budismo que na realidade é uma oportunidade de você recarregar a sua energia, né? Você cumpriu a sua missão nessa jornada enquanto ser humano e aí você tem a oportunidade de resgatar ou recarregar essa energia e vir então novamente com a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de fazer a sua revolução humana. O budismo explica que você não precisa mudar os outros, mesmo porque você vai tentar e não vai conseguir. Você pode e deve mudar a si mesmo. A sua revolução humana, a sua revolução interior, impacta diretamente na revolução das pessoas. Toda a trajetória do Siddhartha Gautama, do Shakyamuni, foi movida de como as pessoas pudessem ser felizes. Então ele passou por várias austeridades, estudos, isolamentos, até descobrir que cada pessoa tem dentro de si o potencial de ser feliz. E ele chamou isso de Sutra de Lótus. Ele é praticado conforme os ensinamentos do Buda Sakyamuni, que foi Siddhartha Gautama, e Nichiren Daishonin, na época dele, ele começou a estudar o budismo aos 8 anos de idade, e ele classifica todos os ensinamentos, como por exemplo da linha Mahayana, da linha Hinayana, explica o porquê dessas diferenças. Até então, o Sutra de Lótus era um compilado de ensinos orais, algo teórico. Então Nichiren colocou isso na prática, na ação de cada pessoa. E com isso, com essa visão do budismo, ele sofreu várias perseguições. Mas mesmo assim, através de cartas, ele foi incentivando cada cidadão japonês. Tendo então o conhecimento e a revelação de que cada pessoa tinha essa natureza de Buda. E para colocar essa natureza de Buda, não deixá-la apenas na teoria, e manifestá-la isso na prática, ele revelou o Nam-myoho Renge-kyo,
Myoho Renge-kyo nada mais é que Sutra de Lótus em japonês. Então, na Myoho Renge-kyo, ele colocou o Nan na frente, que eu vou colocar na minha vida, propagar todo esse ensino do Sutra de Lótus. Essa lei mística chamada Nam-myoho Renge-kyo, você ativa isso. E você passa a enxergar esse potencial de Buda nas outras pessoas. Você deixa de culpar os outros pelo seu sofrimento. Você deixa de culpar os outros pela sua angústia. E passa a compreender que você pode ser o agente transformador. Você é o ator principal nesse drama da vida. Você é o protagonista. A Soka Gakkai, né, ela foi fundada com o objetivo de criar valor humano. Então, inclusive, o nome do livro e o nome da organização, Soka, significa o quê? Criar valor. Por isso eles escolheram esse nome para essa Soka Gakkai, Sociedade para a Criação de Valores Humanos. Desde católica, evangélica, minha família tem uma grande parte, ela também é budista, mas eu nunca me encontrava, eu sempre achava eu seguia um pouco, mas daí eu olhava e falava, não era isso que era pra mim. Eu sempre pulei muito de religião, assim, eu tive uma fase que eu fui evangélica quando eu era criança, adolescente, depois eu achei evangélico muito hardcore, assim, aí eu tive uma fase que eu não acreditava em nada, totalmente ateia, aí eu comecei a sentir, falta de ter uma crença, uma coisa, só que eu não me identificava muito com nada, aí eu conheci o budismo e eu percebi que eu pulava muito, assim, de uma religião pra outra, assim, eu acho bom você conhecer todas as religiões, eu acho toda forma de fé muito válida, contanto que não seja uma coisa muito extrema. Mas nessa religião eu realmente me encontrei. Até que um dia eu fui para uma reunião e na primeira reunião que teve, tudo que falaram pra mim foi exatamente tudo que eu pensava. Assim, o jeito como eu queria seguir a vida, ou essa coisa de energia, do que tipo, pensamento também, sabe? Pensamento positivo nas coisas, como você lida com as coisas, assim, o modo como você vê o mundo também. E o budismo aceita todas as religiões. Na verdade, está tudo fundido, todas as religiões estão fundidas no budismo. Verdade. Se você for ver, tem uma frase, até todas, tem alguma coisa, frases, falam, nossa, eu já ouvi isso, mas é que aquele tipo de pessoa está preparada para aquele ensinamento. No budismo a gente tem a oportunidade de contribuir voluntariamente quando desejar, com o valor que você desejar, mesmo porque nós temos estruturas, né, como centros culturais, auditórios, e essas estruturas precisam ser mantidas. Então, depende do que você deseja e de quando você deseja. Não tem nenhum valor, não tem cota e não é mensal, não é dízimo, não existe isso no budismo. A principal doação é a doação do seu tempo, do seu talento, do que você tem de melhor para oferecer. Tem até uma frase que diz assim, que você pode produzir mais dinheiro, mas você não pode produzir mais tempo. O dia começa diferente, você fica mais ativa, mais energética, meu humor também altera bastante. E a forma como você conversa, sei lá, se lida com as pessoas é muito diferente. Então, eu fico mais na paz, eu acho. Então. Eu me sinto mais sereno, eu me sinto mais capaz de tomar as minhas decisões, eu me sinto mais focado naquilo que eu pretendo realizar. Eu diria que a palavra correta é mais equilibrado. Uma alegria, assim, não falo incontrolável, mas uma alegria de viver as coisas pequenas e não se importar tanto com coisas externas, né? Depender de fazer algo ou depender de adquirir algo, né? Viver uma coisa do dia a dia de maneira simples, com gratidão, acho que isso é a maior felicidade de sentir. Principalmente para quem é praticante, é a mesma necessidade que você tem quando você acorda, escovar os dentes, tomar seu café da manhã, na hora do almoço, almoçar. Então, principalmente para o budista, a prática do Daimoku é a nossa decisão diária para a vitória. O Daimoku nada mais é do que realmente essa junção com o universo, né? A junção com essa grande lei mística. Parece que você sai
de você e você olha a sua vida de fora, sabe? Então eu acho que é uma coisa meio de... Às vezes eu tô fazendo o meu Daimoku, parece que, nossa, a solução para vários problemas aparece, assim, tipo, como se, meu Deus, tava ali na minha cara e eu pensei nisso o dia inteiro e não achei, sabe? Eu acho que quando você faz o Daimoku, é esse momento, assim, de pensar não só em você, mas nas pessoas que estão ao seu redor, tentar entender as coisas. E eu sinto bastante paz quando eu faço o Daimoku. Eu sinto que, nossa, tô com energia pra começar meu dia, que eu vou dormir melhor. No começo eu tinha essa coisa de falar, que estranho, né? Mas hoje em dia é uma coisa que faz muita falta na minha vida. Eu me sinto leve e às vezes até, na verdade, às vezes me dá uma tonturazinha. Agora eu não sei porquê, não sei se mexe muito com o meu corpo, ou é muita energia, né? Não sei dizer. Mas normalmente eu fico mais leve, mais tranquila até, eu fico mais até determinada. E até também meu humor também muda. É engraçado que muita coisa relacionada com o budismo mexeu muito com o meu humor. Se eu falar muito mais alto, eu tenho que colocar mais energia. Então o som é uma energia, sim, pode-se dizer que sim. Na tradução literal, Nam-myoho Renge-kyo, nós estaríamos dizendo: eu me devoto à lei mística que rege o universo e que estão nas escrituras. Nam vem de Namu, que quer dizer devoção. Myo é místico, Ro é lei, Renge universo e Kyo ensinamentos, escrituras. Se você criou um sofrimento para alguém, você criou o que para a pessoa? Sofrimento. Qual vai ser o efeito que você vai ter na sua vida? Sofrimento. Então não significa, vamos supor, uma pessoa atira numa outra pessoa. Olha, ela fez uma causa. Qual vai ser o efeito? Vão atirar nela? Não necessariamente. Né? Ela criou um sofrimento para uma pessoa. Então, essencialmente, a causa fundamental que ela fez foi de sofrimento. Qual é o efeito que ela vai colher, que vai manifestar na vida dela? É o efeito de sofrimento. Seja qual for o sofrimento. Seria muito fácil dizer que praticar o budismo, recitar o mantra Nam-myoho Renge-kyo, você pode praticar 1, 2, 3, 4 horas ou 1 minuto. O que importa mesmo nesta prática é a intensidade da oração. Porque quando nós recitamos o Nam-myoho Renge-kyo, nós nos envolvemos com a natureza de Buda que nós temos. A natureza de Buda é um estado de vida onde nós podemos considerar, puta, que lance iluminado, que ação bacana, que transformação eu fiz em determinada situação, em determinado ambiente. Então a gente primeiramente acha que ser Buda é até uma escadinha, que você vai levitar, mas na verdade o estado de Buda é um estado de plena sabedoria, onde o resultado é a felicidade absoluta, 100%, a minha e de todo o ambiente. Então, para eu praticar o budismo, eu considero até como se fosse andar de bicicleta, ou como se realmente eu fosse para uma academia. A intensidade ou a frequência que eu vou numa academia reflete no resultado no meu corpo. Se eu vou todos os dias, o resultado do meu corpo vai ter um resultado. Se eu for uma vez por semana, vai ter outro. Se eu for uma vez ao ano na academia, vai ter outro. Então a oração é a mesma coisa. Então não existe determinar um tempo. Agora isso é uma coisa que cada pessoa deve sentir. Ou seja, a necessidade de recitação vai vir mesmo do interior de cada pessoa à medida que ela vai se envolvendo com a prática. Tinha um grupo muito grande de pessoas ensaiando para um festival. Só que só podia ensaiar naquele dia. E o tempo não estava ajudando. E aí as pessoas falaram, bom, como o nosso mantra, o nosso som, o nosso estado de vida consegue influenciar o meio ambiente, as pessoas começaram a recitar o mantra Nam-myoho Renge-kyo em uma parte do estádio, do Pacaembu, né, se eu não me engano. No meio daquela chuva, que estava todo o bairro, abriu um facho de luz no meio do campo. Na hora que as pessoas
viram essa cena, mais pessoas se juntaram. As pessoas que olharam em volta e ouviam o som do mantra, da recitação, que era uma coisa perceptível, né? As pessoas começaram a se juntar e o coro de voz foi aumentando. À medida que as pessoas iam somando a voz delas, aquele facho de luz ia aumentando, até que tomou o estádio inteiro. A primeira vez que eu vi isso, eu pude ter certeza que se eu faço isso na minha vida individual, em grupo, a gente pode produzir algo tão grande quanto até mudar um fenômeno da natureza. Todos os desejos que você possui, desde que você tenha, atribua um significado para aquele seu desejo, ele é fonte de iluminação. Por exemplo, desejo ter um carro novo. Por quê? Porque eu mereço, porque eu trabalho. Mas para quê? Qual significado você vai atribuir? É para o seu vizinho ficar babando? Ou é para que você possa conduzir sua família com segurança? Para que você possa promover ações